Você é ótimo profissionalmente, mas difícil de lidar, hein? Parabéns, você acabou de descobrir por que a sua carreira emperrou. E o motivo vai te surpreender. Eu sou Letícia Belia, psicóloga e especialista em comunicação e influência para executivos. Agora nós vamos destrinchar juntos um dos rótulos com impacto mais paralisante do ambiente corporativo. Ser classificado como difícil de lidar simplesmente por ter uma comunicação direta. Se você já recebeu esse feedback mesmo entregando resultados excepcionais, esse vídeo vai te mostrar exatamente por que isso acontece e como reverter sem você se tornar uma versão adocicada de você mesmo ou perder a autoridade. Você provavelmente se comunica de uma forma direta porque funciona. Você entrega resultados, resolve problemas, vai direto ao ponto. Essa abordagem te trouxe até aqui. Mas em algum momento, especialmente quando começou a ocupar posições mais altas de liderança, essa mesma objetividade passou a ser vista como agressiva, dura ou mesmo difícil. E aqui está o problema. Esse rótulo vem sem ninguém explicar exatamente o que você faz de errado. Você não sabe como ajustar. Você simplesmente recebe o feedback e fica navegando no escuro e pensa: mas eu sempre fui assim. Você questiona sua própria autenticidade. Tenho que fingir ser outra pessoa para ser aceito? Preciso me tornar mais suave e perder a minha eficácia? Aí você cai numa armadilha. Ou tenta mudar completamente a sua essência e vir uma versão pasteurizada de si mesmo, ou ignora completamente o feedback e continua acumulando resistência. Só que existe uma terceira opção, e ela não envolve sacrificar quem você é. Anatomia da percepção. Vamos entender o que realmente acontece quando você é percebido como difícil de lidar. E isso raramente tem a ver com o conteúdo da sua fala. A percepção de dificuldade no ambiente corporativo se constrói através de 3 elementos que a maioria dos executivos ignora completamente. Tom vocal é o mais óbvio. Não é o que você diz, é como soa quando você diz. Um tom constantemente sério ou intenso, mesmo em conversas casuais, pode criar essa percepção. É como usar terno para ir à praia. Tecnicamente correto, contextualmente estranho. Timing das intervenções é mais sutil. Corrigir erros no momento errado, mesmo estando certo, soará como ataque. É a diferença entre ser cirurgião preciso ou um açougueiro eficiente. Ambos cortam, mas um é mais bem-vindo do que o outro. Flexibilidade contextual é o mais sofisticado. Usar o mesmo nível de autenticidade para falar de uma meta trimestral ou de um erro operacional. É como usar o mesmo tom para elogiar e repreender. Tecnicamente, você está se comunicando, mas na prática está confundindo todo mundo. E aqui está a ironia. Executivos que falam de forma dura geralmente são os mais competentes da equipe. Vocês desenvolveram essa comunicação porque ela é eficiente, direta e sem rodeios. O problema é que conforme você sobe na hierarquia, a eficiência pura deixa de ser suficiente. Você precisa considerar o impacto emocional da sua comunicação. E isso é ser estratégico. A origem do padrão. Vamos falar sobre como você chegou até aqui, porque essa forma de comunicar não nasceu em laboratório. Executivos que desenvolvem padrão de comunicação mais duro geralmente passaram por situações bem específicas. Ambientes de alta pressão, onde ser direto era questão de sobrevivência. Você aprendeu que rodeios custam caro e tempo custa resultados. Ou posições onde precisavam ser ouvidos em meio a muito ruído. Falar mais alto e mais direto era a única forma de ter atenção. Como gritar numa boate. Não é elegante, mas funciona. Ou ainda experiências em que a sua competência foi questionada. Você desenvolveu uma comunicação mais incisiva como forma de defesa. Uma armadura verbal, digamos assim. Tudo isso faz sentido, essas adaptações te trouxeram até aqui. O problema é que elas podem estar criando um teto invisível que bloqueia o seu progresso daqui em diante. Conforme você assume posições mais seniores, sua função deixa de ser apenas resolver problemas, é influenciar pessoas. E influência exige uma sofisticação comunicativa diferente da que você usava para sobreviver nos níveis anteriores. Se você está se identificando com esses cenários, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu trago sempre conteúdo específico para executivos que querem refinar a sua comunicação
sem perder a alma no processo. Agora vamos falar sobre quanto esse rótulo de difícil de lidar realmente custa para a sua carreira. Os prejuízos são mais sutis e mais profundos do que um corte salarial. Você para de ser convidado para conversas informais, onde as decisões reais acontecem ou são influenciadas. Ninguém te chama para o café, onde se discute a reestruturação. Ninguém te inclui no almoço, onde se fala sobre os novos projetos. Você vira persona não grata nas conversas que realmente importam. Suas ideias passam a precisar de tradutores. Outros executivos começam a reformular as suas propostas para apresentá-las de uma forma mais palatável. É como ter um intérprete para sua própria língua nativa. Funcionalmente, desnecessário. Politicamente, essencial. Você vira o especialista técnico, não o líder estratégico. Te chamam quando precisam resolver, não quando precisam planejar. É uma posição confortável até perceber que quem planeja, decide. E quem decide, controla o seu futuro. E o mais cruel, esse processo é gradual e não anunciado. Você não acorda um dia e descobre que foi excluído. Apenas nota que aos poucos está sendo menos incluído nas decisões importantes. Eu vou te dar um exemplo real. Um diretor de operações que eu atendi. Resultados impecáveis, equipe eficiente, processos otimizados. Mas sempre que falava em reuniões executivas, você podia cortar a atenção com uma faca. Quando abriu uma vaga de VP, trouxeram alguém de fora. O feedback oficial dado foi: ele é excelente tecnicamente, mas precisamos de alguém com mais habilidades relacionais. Tradução simultânea: ele é competente, mas difícil de lidar. Aqui está a diferença que a maioria dos executivos não compreende. Existe um abismo entre ser direto e ser percebido como difícil. Ser direto significa comunicar com clareza, objetividade e assertividade. Ser percebido como difícil significa que a sua forma de ser direto está criando resistência ao invés de receptividade. É a diferença entre um bisturi e um machado. Ambos cortam, mas só um é preciso. Vou te dar o mesmo cenário com duas abordagens diferentes. Você precisa dar feedback sobre um relatório mal elaborado. Versão que gera resistência. Esse relatório está inconsistente. Os dados da página 3 contradizem os da página 7. Isso não pode acontecer. Versão que convida a colaboração. Identifiquei algumas inconsistências nos dados. Vamos alinhar os números da página 3 com os da página 7 para garantir a precisão. Percebe a diferença? O conteúdo é praticamente o mesmo, a mensagem é igualmente clara, mas o impacto emocional é completamente diferente. A versão inicial coloca a pessoa na defensiva, a segunda convida a parceria. E parceria gera melhores resultados do que confronto. Isso não é ser falso ou politicamente correto, é ser estratégico. É usar a sua comunicação como ferramenta de influência ao invés de obstáculo. Agora eu vou te dar 3 estratégias específicas para manter a sua assertividade sem carregar o rótulo de difícil de lidar. Modulação contextual. Significa adaptar a sua intensidade ao contexto. Uma correção operacional pode ser mais direta. Uma discordância estratégica em reunião executiva precisa de mais sutileza. É como ajustar o volume da música conforme o ambiente. A mesma canção, diferentes decibéis. Exemplo prático. Eu vejo uma oportunidade de ajustarmos essa abordagem. Em vez de, essa abordagem está errada. Mesma mensagem, menos resistência. Cushioning emocional significa preparar o terreno antes de dar feedback direto. Use frases que diminuem a resistência antes de apresentar o seu ponto. É como aquecer antes do exercício. Evita lesões desnecessárias. Exemplo. Valorizo muito o trabalho que foi feito aqui. Tenho uma sugestão que pode potencializar ainda mais os resultados. Você está criando receptividade antes de oferecer a crítica. Parceria verbal significa transformar correções em colaborações. Use nós ao invés de você sempre que possível. É a diferença entre apontar o dedo e estender a mão. Em vez de você não considerou X, use como podemos incluir X na nossa análise. Você está mantendo toda a sua clareza, apenas removendo o tom acusatório.
Essas estratégias mantêm toda a sua assertividade, toda a sua eficiência, apenas remove a percepção de ataque que pode estar sabotando a sua influência. Casos reais. Eu vou te contar sobre duas transformações reais que eu acompanhei de perto. Diretora financeira de uma multinacional, feedback recorrente, competente, mas dura demais. Ela aplicou modulação contextual e cushioning emocional por 3 meses. Resultado: foi promovida a ADP com comentário: desenvolveu uma liderança mais inspiradora. Diretor de TI de startup em crescimento. Era conhecido como o cara que sempre encontra problema. Aplicou parceria verbal em todas as suas interações. Como resultado, começou a ser visto como o cara que sempre encontra soluções. Percebe que em ambos os casos a competência técnica permaneceu exatamente a mesma? O que mudou foi como essa competência era percebida e recebida. E isso redefiniu completamente as suas trajetórias profissionais. Agora eu vou te dar um exercício que você pode implementar ainda essa semana. Na próxima reunião, antes de fazer qualquer intervenção, se pergunte: como eu posso comunicar isso de uma forma que a pessoa queira colaborar ao invés de se defender? Escreva como você normalmente diria algo. Depois reformule usando uma das estratégias que eu compartilhei e treine como falar de uma forma mais controlada. Observe a reação das pessoas, linguagem corporal, tom de resposta, o nível de engajamento. Você vai ficar surpreso com a diferença. Pequenos ajustes na forma de comunicar geram mudanças enormes na forma com que você é percebido. E lembre-se, isso não é sobre mudar quem você é sobre ser a melhor versão de quem você já é. É sobre fazer com que a sua competência seja vista e valorizada sem gerar resistências desnecessárias. A sua forma atual de comunicar te trouxe até aqui, mas pode não te levar até onde você quer chegar. O que funcionava quando você precisava ser ouvido em meio ao caos pode estar criando resistência justo no momento em que você precisa influenciar decisões estratégicas. A boa notícia é que você tem controle total sobre isso. Sua comunicação não é um traço fixo de personalidade. É uma habilidade que pode ser refinada e transformada em vantagem competitiva desde que você conheça as técnicas apropriadas. Imagine onde você poderá estar daqui a um ano se começar a tratar a sua comunicação como ferramenta estratégica. As portas que se abrirão, os convites que chegarão, as oportunidades que aparecerão. Isso não é fantasia, é o resultado natural de comunicação executiva bem estruturada. Se esse vídeo te ajudou a entender por que você pode estar sendo percebido como difícil de lidar, eu tenho 2 sugestões simples. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu divulgo conteúdo semanal sobre comunicação estratégica para executivos que se recusam a aceitar tetos artificiais nas suas carreiras. Compartilhe esse vídeo com alguém que também pode estar enfrentando essa questão. Às vezes, uma nova perspectiva transforma uma trajetória profissional. E se você quiser o meu acompanhamento direto para aumentar a sua performance em comunicação e influência, o link para executivos interessados está na bio. Lembre-se, ser direto é uma força. Ser percebido como difícil é falta de conhecimento sobre habilidades comunicacionais. Você pode manter a sua autenticidade sendo direto e ainda assim ser visto como alguém com quem as pessoas genuinamente querem trabalhar. Sua competência merece ser ouvida, respeitada e valorizada, e você tem o poder de fazer isso acontecer. Nos vemos no próximo vídeo.